Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Um estudo preliminar apontou que a vacina da empresa americana Novavax tem eficácia geral de 90% contra a Covid. Já para casos moderados e graves, a eficiência foi de 100%. Os índices se referem a um estudo de fase 3, o Prevent-19, feito com cerca de 30 mil pessoas. A cada 2 participantes que receberam a vacina, um recebia o placebo. Houve 77 casos de Covid-19 entre os participantes, sendo que 63 estavam no grupo placebo. Os outros 14, que faziam parte do grupo da vacina, foram todos casos leves. Os dados preliminares do estudo feito nos Estados Unidos e no México apontaram uma eficácia geral de 90% e de 100% contra casos graves e moderados da Covid-19. E com relação às variantes, a eficácia da vacina foi de 93,2%. Os resultados ainda não foram publicados em revista científica. A Novavax já havia divulgado em janeiro resultados preliminares de testes feitos no Reino Unido com eficácia de 89,3%. Os estudos também foram feitos na África do Sul e concluíram uma eficácia global de 49,4%. Algumas pessoas que tomaram a vacina contra a Covid-19 tiveram dor de cabeça e febre. Para aliviar os sintomas, tomaram medicamentos que têm como princípio ativo o paracetamol. Mas a Anvisa fez um alerta para o uso desses remédios após a imunização. Bastante popular no Brasil, o paracetamol é um medicamento com ação analgésica e antitérmica, que dispensa a prescrição de receitas. Por conta dessa facilidade de acesso, muita gente utiliza o remédio para controlar a febre e aliviar muitos tipos de dor, em especial dor de cabeça. A Michele é uma que recorre ao uso com frequência. O paracetamol eu uso geralmente quando eu tenho dor de cabeça. É uma medicação que eu costumo tomar quando eu estou com dor de cabeça. Você sempre tem dor de cabeça? Sempre toma paracetamol? A maioria das vezes, sim. Geralmente, quando eu já deixo até na mochila. Eu tô com dor de cabeça, já pego o paracetamol para tomar. Mas o uso indiscriminado, ao invés de fazer bem, pode ser prejudicial à saúde. Inclusive, após a imunização contra a Covid-19. Muitas pessoas que foram vacinadas relataram reações desagradáveis. Os sintomas mais comuns são febre, cansaço, dores de cabeça e no corpo. Recentemente, a Anvisa recomendou que o uso do paracetamol seja feito com cautela, principalmente se for para aliviar dores e febre após a vacinação contra a Covid-19. O uso indiscriminado pode levar a eventos adversos graves, incluindo hepatite medicamentosa e até a morte. A Michele desconhecia essa recomendação da Anvisa sobre o uso da substância após a vacina. Depois de imunizada e com reações adversas, ela fez o uso do medicamento. A Fernanda também foi vacinada e sofreu com os efeitos colaterais do imunizante. Ela usou paracetamol, mas com cautela. Eu tive dor no local de aplicação, dor no braço, isso no mesmo dia. E no outro dia, com menos de 24 horas, eu tive sintomas de gripe e uma pequena febre. E aí, com esses sintomas, você decidiu tomar esse medicamento. Exato. Aí eu fiz uso desse medicamento. E sabia dessa recomendação da Anvisa para ter cautela com o uso do paracetamol? Sim, eu sabia sim, mas é um medicamento que eu costumo utilizar, para outras reações de outras vacinas. Então, ele já é um hábito meu de utilizar quando necessário. Mas você usa sempre com muito cuidado. Exato, com muita atenção. O que preocupa os especialistas é o uso excessivo de medicamentos à base de paracetamol para diminuir esses efeitos. As vacinas, a despeito de tudo que está se falando na internet, elas são bastante seguras.
E as reações adversas que tem são aquelas que a gente observa também com outras vacinas. Então, dor no local da aplicação, às vezes um pouco de dor de cabeça. Esses sintomas, eles podem ser resolvidos com outros antitérmicos. Pode ser utilizado, por exemplo, a dipirona. Então, não é indicado o uso do paracetamol após a aplicação da vacina? Então, a princípio, depois dessa recomendação da Anvisa, a gente tem evitado. Os especialistas consideram abusivo o uso prolongado do medicamento e alertam que o paracetamol pode causar intoxicação e danos ao fígado. O problema é que quando são utilizadas doses mais altas do que essa recomendada e alguns perfis de pessoas que têm maior risco de desenvolver hepatite pelo paracetamol. A gente sabe que nos Estados Unidos e na Europa, o paracetamol, ele é responsável por quase 50% dos casos de insuficiência hepática e até por 20% dos transplantes realizados. Mas aqui no Brasil e na América Latina, ele não é um agente importante, não é uma causa importante de hepatites graves, mas até 40% dos pacientes que usam essa dose, mesmo terapêutica de 4 gramas, por um tempo mais prolongado, eles podem apresentar elevações das enzimas do fígado, eles não sentem nada e, habitualmente, isso se resolve com a suspensão da medicação. A Anvisa recomenda cautela ao usar o medicamento, sempre observando a quantidade máxima diária e o intervalo entre as doses, de acordo com as orientações contidas na bula para cada faixa etária. E nos destaques internacionais, um motorista avançou contra uma multidão que protestava contra a morte de um afro-americano por policiais em Minneapolis. Uma mulher foi morta e outras 3 ficaram feridas. Testemunhas relataram que os manifestantes retiraram o homem do veículo e começaram a agredi-lo. Os agentes conseguiram impedir um linchamento e levaram o motorista sob custódia, que foi hospitalizado. A mulher chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A investigação preliminar apontou que o homem que dirigia o veículo estaria sob efeito de drogas ou álcool. Os manifestantes protestavam contra a morte de Winston Boogie Smith em 3 de junho passado, assassinado a tiros por agentes que tentavam prendê-lo por violações relacionadas a armas de fogo. A morte de Smith ocorreu pouco mais de um ano depois da de George Floyd, um homem negro de 46 anos morto pela polícia na mesma cidade e que deflagrou uma onda de protestos pelo mundo. E para encerrar, um museu na Croácia se tornou sucesso entre o público e vem se expandindo por diversas grandes cidades do mundo. Jogos e dezenas de experiências de ilusão de ótica divertem e educam os visitantes. Acompanhe. Aqui, parte do seu corpo pode desaparecer, encolher ou ficar gigante. O Museu das Ilusões se tornou um grande sucesso e se expandiu em franquias por todo o mundo. Uma aposta de um croata que visa educar e divertir. O objetivo do museu é fazer as pessoas se divertirem, é o primeiro. Depois, educar é o segundo objetivo. Os visitantes têm acesso a jogos que estimulam células cerebrais e, claro, a dezenas de experiências de ilusão de ótica. As simulações das salas antigravidade encantam crianças e adultos. O produto, o próprio museu, se tornou global e agora é visto em 36 cidades pelo mundo, incluindo Nova York, Paris, Toronto, Dubai, Chicago, Cairo e Xangai. Então, muitas grandes cidades têm um museu de ilusões. O projeto foi inspirado em um programa de TV americano sobre ciências. Com tantas sedes ao redor do mundo, fica mais fácil viver as experiências incríveis do Museu das Ilusões. E essa edição fica por aqui. Mais informações às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.